Fala galera que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimento em startups. Meu nome é Gerson Ribeiro e sobre tendências de negócios, hoje eu quero conversar com vocês sobre os computadores quânticos, que na minha opinião vão mudar completamente a face da Terra nos próximos 10, 20 anos. Às vezes pode até parecer muito longo, mas o tempo passa, meu amigo. Já já esse tempo vai chegar e esses computadores vão se integrar à nossa vida, inclusive em casa. Primeiro que os computadores quânticos já existem há um certo tempo, mas eles são muito caros de fazer. São equipamentos grandes, complexos. Só que com o tempo e com o desenvolvimento de novas tecnologias, eles estão ficando mais acessíveis. Inclusive saiu uma notícia recentemente dizendo que a Microsoft, junto com uma empresa que ela investe, teve uma grande descoberta que pode facilitar e acessibilizar o uso de computadores quânticos, inclusive para a população. Mas o que é um computador quântico? Primeiro, a gente precisa entender o que é um computador normal. O computador normal, ele faz uma série de cálculos. Ele funciona fazendo cálculos de números. E ele usa o sistema binário, que é o sistema de 1 e 0. O que é isso? É ligado e desligado. Então ele tem alguns circuitozinhos dos computadores normais que, se o transistor ele está ligado ou se ele está desligado, vai ter uma informação. E com isso ele consegue fazer cálculos binários para fazer toda uma complexa avaliação das coisas. Pode parecer um pouco difícil, mas eu só quero que você entenda que os computadores normais, eles fazem conta usando o sistema de 1 e 0, que é o sistema binário. Então, imagina que existe uma moeda. Você tem uma moeda, ela é cara ou coroa. Então, é 1 ou 0. Deu para entender a comparação? Computadores normais. 1, 0, uma moedinha cara ou coroa. Agora, quando você joga uma moeda, quando ela cai no chão, você sabe se deu cara ou se deu coroa. Então, você sabe se foi 0 ou se foi 1. Isso é um computador normal. Como é que é um computador quântico? O computador quântico, ele tem uma coisa que é feito quando você joga a moeda para cima e ela começa a girar. E ela está no ar. Naquele momento ali, qual que é o resultado? É cara ou é coroa? Aí você diz para mim, como é que eu vou saber? Ainda está girando no ar? É exatamente assim que os computadores quânticos funcionam. Eles consideram um estado diferente do cálculo. Existe ali mais um estado que é a incerteza em relação a se é cara ou que é coroa, e eles chamam isso de qubits. Lembra que existem os bits, que é 1 e 0, que é o sistema binário 1 e 0. Existem agora os qubits, que utiliza esse estado da moedinha estar girando, da gente não saber se ela é 0 ou 1. Ela é um estado completamente novo chamado qubit, certo? Então, os computadores normais, eles são como se fosse um livro. Eles são muito bons em contar histórias, eles são muito bons em ler histórias, os computadores normais. Só que o computador normal, ele lê as histórias linha por linha. Ele segue uma série de comandos que vai descendo nessa linha. Os computadores quânticos, eles são meio que mágicos. É como se o computador quântico conseguisse ler o livro inteiro de uma vez só. Ele é muito mais rápido, muito mais eficiente, porque ele tem uma gama maior de possibilidades. Ele não vai sequencial. Então, os computadores quânticos, eles podem ajudar, e já estão ajudando, a criar coisas muito mais rápido. Então, por exemplo, criar novos remédios, ajudar a prever coisas, prever o clima, prever diferentes coisas, porque ele tem um poder de processamento muito maior. E deixa eu te contar uma coisa. Como é que isso pode atrapalhar ou ajudar a humanidade? A humanidade, hoje, ela utiliza sistemas de criptografia. Criptografia é uma forma de você proteger os dados. Um dado criptografado, ele está escondido, ele está secreto. É assim que os bancos conseguem funcionar, porque eles têm sistemas de criptografia que fazem com que você consiga mandar dinheiro, receber dinheiro de forma segura. Por exemplo, o Bitcoin. Agora a gente já está falando de mais uma tecnologia que tem tudo a ver aqui com os computadores quânticos. O Bitcoin, ele foi construído utilizando a tecnologia chamada blockchain. E o Bitcoin e outras criptomoedas, o nome já diz, são criptomoedas. Porque existe uma criptografia criada em cima dessas moedas. Para que elas funcionem, para que elas sejam seguras, que elas sejam irhackeáveis, que não dê para você quebrar o código dela. E eu lembro, eu fiz engenharia eletrônica, eu sou engenheiro eletrônico,
Eu tive um grande professor, foi meu professor favorito, chamado Ricardo, professor Ricardo Campelo, e ele dizia o seguinte: a criptografia atual no mundo, certas criptografias, tem uma criptografia que a gente estudou na faculdade chamada RSA, e eu cheguei a desenvolver sistemas em cima disso e tal. A criptografia RSA, segundo o meu professor da faculdade, ele dizia assim: você pode usar todo o silício do universo para fazer um mega computador que ele nunca vai conseguir quebrar a criptografia RSA. Então, segundo ele, mesmo com você com um computador mega potente, mega poderoso, seria impossível você quebrar a criptografia RSA. Só que aí, tudo mudou agora com os computadores quânticos. Inclusive, alguns tempos atrás, eu mandei um e-mail para o professor dizendo assim: professor, e agora que tem a criptografia quântica, vai quebrar tudo? Ele disse: realmente agora as coisas mudam, porque não dá para competir com os computadores quânticos. Então, deu para você entender que os computadores tradicionais, por exemplo, que usam criptografias como a RSA, são imbatíveis, são impossíveis, praticamente impossíveis de quebrar. Precisa de todo o silício do universo para fazer um mega computador e mesmo assim não vai quebrar. Só que aí vem os computadores quânticos e eles usam um novo estado de funcionamento da matéria e eles conseguem, de certa forma, até parece mágico, mas eles conseguem utilizar a nova ciência para fazer coisas incríveis. Então, o sistema financeiro mundial vai ter que se adaptar à criptografia quântica para conseguir combater essas novas ameaças que vão acabar surgindo. E muita coisa boa vai vir, vão vir. Imagina, se hoje a gente tem os computadores e eles já evolucionaram os últimos 60, 70 anos aí da história da humanidade, imagina quando os computadores quânticos se tornarem comuns e fáceis de serem usados. Vai mudar tudo. Meu Deus, vai acabar com o sistema financeiro do mundo? Não. Está surgindo, já existe agora, criptografia quântica, por exemplo, para que você possa se preparar para quando surgir essas novas ameaças, esses novos paradigmas. Então, a gente que é empresário, a gente que é dono de negócio, a gente precisa enxergar o que é que está vindo. Isso é uma tendência de 10, 20 anos, mas vai chegar. Então, se você já começa a se preparar, se você já começa a abrir sua cabeça para esse tipo de negócio, possivelmente você vai conseguir surfar essa onda. Imagina se você tivesse anos atrás estado junto, por exemplo, na época que a Apple foi criada, que a Microsoft foi criada, que surgiram grandes tendências de empresas, de negócios, por conta de novas tecnologias. E essas novas tecnologias que estão surgindo hoje vão justamente ajudar você a criar negócios lucrativos, grandes e de alto impacto. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário. Se você está vendo pelo podcast, deixa um review que ajuda muito. E se você está vendo pelo Instagram, deixa um comentário também, manda uma DM para mim que a gente vai bater um papo. Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!